voltamos a falar sobre o registro histórico de Cabrini na Venezuela. Ele passou 4 dias percorrendo o país e conversou com personagens importantes. Estamos curiosos. Cabrini foi o único jornalista brasileiro a entrar no país e registrar esse clima difícil nas ruas de Caracas depois da captura de Nicolás Maduro. Cabrini, a gente volta ao vivo com você aí da cidade do Panamá. Divide com a do que foi essa incursão para registrar imagens e depoimentos que eu tenho certeza vão correr o mundo. Edu e Carol, para vocês, todo o Brasil, que estão nesse momento perguntando por que passar por tamanha dificuldade por uma reportagem como essa. Em primeiro lugar, porque existem perguntas que precisam ser respondidas. Que perguntas são essas? Qual é a situação da oposição na Venezuela nesse momento? Ela consegue se manifestar? Qual é o papel que ela consegue atuar nesse instante? Quem ainda apoia Nicolás Maduro e a estrutura que foi deixada por ele? Quais foram os alvos militares na operação americana de 3 de janeiro? Quais foram as consequências para a população civil? Vocês com certeza querem saber disso e precisa alguém estar lá para distinguir a diferença entre aquilo que muitas vezes é falado em agências internacionais e a realidade fielmente documentada. E qual é a situação em Caracas nesse instante? Em relação a abastecimento, em relação à energia elétrica, em relação à segurança? Essa reportagem que vocês vão acompanhar vai responder perguntas como essa. Qual é a força dos grupos paramilitares nesse momento na capital da Venezuela? E o que é, de fato, atuar como jornalista em um momento de tamanhas limitações? É o que nós vamos responder nesta reportagem, onde nós passamos 4 dias que demandaram muito esforço físico e também emocional. Você vai acompanhar agora em nossa reportagem. Quatro longos dias na Venezuela. De tensão. De incertezas. Descobertas. Registros. Riscos. Pelos seres estão preparados aqui. Constatações. Contradições. Tudo em meio à maior crise da história do país. As marcas da madrugada de 3 de janeiro, agora documentadas no local dos acontecimentos. Naquele instante estamos provavelmente no bunker onde Dona Maduro estava. A menos de 1 quilômetro. Então essa é a área. Estamos em área. Sim, estamos em Fuerteventura, estamos dentro do puerto. O jornalismo na nação onde ele é mais proibido. Uma moto nos seguiu durante um certo tempo. O nosso trabalho aqui consiste sempre em filmar, sair, filmar, sair. A gente nunca pode ficar muito tempo no mesmo lugar. Os 47 segundos que mudaram a história da Venezuela. Dios mío, es la embarcación muy poca, mira. Siga, cuidado. Os bastidores da operação americana que capturou Nicolás Maduro, que tinha quase 13 anos no poder e tinha sido o sucessor de Hugo Chávez, o fundador do chavismo, movimento de orientação socialista surgido na Venezuela. Percorremos os locais atingidos. Um ataque como esse sempre provoca efeitos colaterais. Estamos em um prédio popular que foi atingido no ataque daquela madrugada. Afinal, qual a realidade da Venezuela nesse momento? É o que vamos descobrir. Não há como deixar de registrar que o número de pessoas impressiona. É muita gente mesmo nessa manifestação. E à medida em que o tempo vai passando, mais pessoas vão chegando aqui no coração da cidade de Caracas para demonstrar apoio ao governo. A distância entre mito e verdade. Para aqueles que quiserem me perguntar onde estão as passeatas contra o governo, elas não existem, são proibidas. As pessoas que dela participarem podem ser presas. A guerra da propaganda.
Aqui na Venezuela, a figura de Nicolás Maduro está presente em todos os lugares, onipresente, como se nada tivesse acontecido. A gente está aqui ouvindo as pessoas, estamos atentos à manifestação, mas ao mesmo tempo atentos à possível chegada de agentes, de policiais que estão buscando por jornalistas estrangeiros que estejam aqui. Essa é a situação. Para se trabalhar, é necessário correr riscos aqui na Venezuela. Diante de nós, o desafio de entrar na Venezuela para mostrar a situação de um país onde mais de uma dezena de jornalistas internacionais acabaram deportados ou presos, tentando cruzar a fronteira ou procurando transmitir os acontecimentos já dentro do país. Do Brasil, cruzamos o continente para chegar até a cidade de Cúcuta, no lado colombiano da fronteira com a Venezuela, onde nos deparamos com centenas de jornalistas de todas as partes do mundo, todos tentando encontrar uma forma de cobrir os acontecimentos na Venezuela. E todos limitados a descrever fatos essenciais à distância considerável. A frustração era visível. Ninguém conseguia entrar. Aqui escutamos sobre muitas tentativas em vão. Um após outro, muitos desistiram. Praticamente todos. Mesmo nesse contexto, decidimos que não havia mais tempo a perder. Era preciso sim assumir riscos em nome do jornalismo. Contatos aqui, contatos ali. Cada um, é claro, conta com suas fontes. Até que, finalmente, na noite de quarta-feira, conseguimos ingressar legalmente em território venezuelano, contando apenas com nossos celulares. Junto comigo, o jornalista Lumes Única, que se dedicaria às imagens. A fronteira, a checagem, a entrevista, a tensão, o momento mais decisivo. E então, sinal verde para cruzarmos. Nos tornamos, assim, os únicos jornalistas brasileiros a entrar na Venezuela para essa missão. Depois de 6 horas de espera, que incluíram muitas entrevistas, muitas perguntas, muitos questionamentos, finalmente conseguimos passar pela imigração e ingressar em território venezuelano. Essas são as primeiras imagens já do lado venezuelano. Esta é San Antonio del Táchira, a primeira cidade depois da fronteira da Venezuela. Noite de quarta-feira. O silêncio só é quebrado pela música típica de um bar ou pelo pequeno movimento da barraca onde se fazem saborosas hamburguesas de fronteira, como são conhecidas aqui. Entre uma conversa e outra, a queda de Maduro não deixa de ser o principal assunto na madrugada do cozinheiro e seus clientes. Pensa que foi uma coisa boa ou mala para a Venezuela? Pues, ¿qué podemos decir? Hay que esperar a ver qué algo se ve más adelante. Para tu? Esperar a ver qué sucede. Quando o dia amanhece, nosso destino é o pequeno aeroporto de San Antonio del Táchira, onde conseguimos assentos no disputado voo para a capital. Tudo pronto. Vamos embarcar para Caracas. Durante o voo, pensamentos invadem a mente. Não faltariam encruzilhadas para executarmos nossa missão. 1 hora depois, ali embaixo, em um vale estreito, cercado pela Cordilheira da Costa, surge a metrópole venezuelana. Enfim. Estamos em terra. Caracas, a capital de 3 milhões de habitantes, se revela, depois do capítulo mais dramático da história do país. Vamos encontrando bairros empilhados nas encostas íngremes, contrastando com os arranha-céus modernos no centro e favelas espraiadas nas colinas. Estamos em um mercado na zona central da cidade. Logo depois do bombardeio americano, houve ameaça de desabastecimento. Mas aos poucos, a situação foi se normalizando. É inevitável notar o nervosismo do ataque recente, os abismos sociais, o movimento da cidade grande, as manifestações, os nervos à flor da pele. O medo de novos ataques permanece. Mas as ruas que estavam vazias no primeiro momento, após a operação americana, procuram agora a normalidade. Normalidade possível, é claro. Em Caracas e em seus arredores, nosso objetivo é documentar os vestígios do 3 de janeiro,
marcado pela alta tensão das explosões e ataques reportados em Caracas e áreas vizinhas. Estamos nesse momento entrando na base aérea de La Carlota, um dos principais alvos atingidos. A base aérea de La Carlota sofreu explosões violentas, um local fundamental para as forças venezuelanas. As estruturas foram danificadas, colunas de fumaça visíveis. Aqui o alvo dos caças e helicópteros americanos foram as baterias antiaéreas da Venezuela. Daqui podemos identificar a destruição dessa base aérea vital para as defesas venezuelanas. Vejam só as marcas do ataque americano. São imagens que impressionam bastante, árvores arrancadas, quando os helicópteros e caças americanos atacaram esse local, essa instalação militar. Vejam como ficou esse ônibus, totalmente destruído. O ônibus dentro da base aérea de La Carlota. E assim, vamos reconstituindo o 3 de janeiro e registrando o momento atual. Jornalismo na veia. Estamos agora nos aproximando da primeira área que foi atingida durante o ataque daquela madrugada. Este é o porto de La Guaira. Às 2 da madrugada, os céus da Venezuela se iluminam. A Operação Determinação Absoluta se inicia. Explosões simultâneas em Caracas e nas áreas próximas. Vamos chegando aos locais mais importantes. O porto foi atingido logo no início da madrugada. Para especialistas, se tratava de uma tática de distração, já que Nicolás Maduro estava naquele momento a mais de 40 quilômetros daqui. Na área do maior porto do país, encontramos 2 testemunhas do ataque. Qual foi a sua experiência durante o ataque americano? Bueno, nunca estaba acostumbrado a ver eso y me asusté mucho. Y Onde tu estavas? aquí arriba, donde yo vivo, en una casa que está aquí arriba, ¿ves? Pero Virou o míssil? sí, pero eso se movió las casas. Yo espero que no pase más nada. Pensaba que todavía la gente estaba celebrando la Navidad y no, era mentira, era los truenos los impactos que cayeron aquí en La Guaira del Tel. As forças venezuelanas se mostram despreparadas para uma operação fulminante, minuciosamente planejada e em larga escala como essa. O bombardeio visa alvos militares, mas os efeitos colaterais não podem ser evitados e a população civil sofre as consequências. Estamos chegando nesse momento a um dos lugares mais atingidos aqui em La Guaira. Vejam só como ficou esse edifício de 3 andares, aqui na rua Sublé, La Calle Sublé, uma rua popular. O nível de destruição impressiona muito. É difícil descrever em palavras da destruição aqui. Um edifício popular, onde viviam 50 pessoas. 8 apartamentos reduzidos a escombros. Uma vítima fatal. Rosa Gonzalez, moradora de 80 anos, morre quase imediatamente. Outra moradora fica gravemente ferida. Aqui encontra o chefe dos bombeiros, que nesse caso foi vítima por ser morador da área. Seu relato emociona. E qual foi o momento mais difícil para você como chefe dos bombeiros? El momento más difícil fue controlar a mi hija, porque mi hija quiso entrar 2 veces en pánico. Cuando yo salgo a la sala, que yo veo esto, para tratar de sacarla de las 2, yo me impacto, porque yo digo, oye, la entrada de mi casa no existe, ¿cómo hago yo para salir ahora de acá? E como estava a gente? En pánico totalmente, o sea, desorientada, tratando de buscar a ver hacia dónde nos dirigíamos para tratar de resguardar nuestra integridad, que era lo importante. Pero siguen en el hospital nacional. O nosotros, como venezolanos, nunca hemos vivido una situación así como esta. As vítimas me contam como passaram o pior dia de suas vidas. Esse é o senhor Asdrúbal José Rodrigues, 67 anos, morador desta área atingida aqui em La Guaira. Cuando yo veo un ruido atrovesado, yo pensé que había caído una bomba en el cane, y veo que empiezan a bombardear la parte de la meseta de Mamo. Veo que la gente empieza a correr y a gritar. Nadie estava preparado para isso. Nadie. De repente, o trabalho tem que ser interrompido. Policiais que caçam jornalistas internacionais
se aproximam. É preciso deixar o local e rapidamente. A Polícia Nacional não tem permitido o trabalho de jornalistas. 14 jornalistas internacionais já foram presos. Ser jornalista aqui na Venezuela é uma atividade particularmente desafiadora. No caminho da próxima parada, as reflexões sobre a forma como o regime trata o jornalismo. Tudo isso é inevitável. A questão é muito simples. Aqui na Venezuela, não se pode criticar o governo. Nos últimos 20 anos, mais de 400 veículos de comunicação foram fechados exatamente por isso, na era de Hugo Chávez e depois na de Nicolás Maduro. Dezenas de helicópteros de guerra dos Estados Unidos em ação. Às 3h30 da madrugada, as Forças Delta, unidades de elite de operações especiais do Exército Americano, capturam Nicolás Maduro e sua mulher Célia Flores em Fuerte Tiuna. Estamos, nesse momento, nos aproximando de uma das áreas mais restritas do país. Essa é a entrada de Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela. Nicolás Maduro foi localizado aqui pelas Forças Especiais Americanas. As Forças Especiais trocam tiros com seguranças e, rapidamente, capturam o casal. Tudo uma questão de segundos. No momento do ataque americano, Nicolás Maduro estava sendo protegido por 32 soldados cubanos. Todos morreram. Vejam aqui na área de Fuerte Tiuna as marcas do bombardeio americano. Vejam só como ficou essa instalação militar. Essa é a área de Fuerte Tiuna onde ficam os alojamentos militares. Esse é o hospital militar aqui em Fuerte Tiuna, para onde foram levados todos os soldados venezuelanos que foram feridos do bombardeio americano. Maduro foi detido em sua residência fortificada, dentro dessa instalação militar. Ele e sua mulher, Célia Flores, tentaram se refugiar em um bunker, mas foram interceptados, apesar da segurança extrema. Essa posição é a mais próxima que nós conseguimos chegar da casa onde Nicolás Maduro foi capturado pelas Forças Especiais Americanas, decretando o final de seus quase 13 anos de poder. Aqui em Fuerte Tiuna, a movimentação é constante. Somente nesta área, mais de 100 soldados venezuelanos morreram depois dos ataques americanos. Uma área nervosa e crítica, tomada pelos soldados que não permitem que avancemos. O casal é levado por um helicóptero americano para um navio USS Iwo Jima, que estava posicionado no Caribe. Do navio, os dois são transferidos para um Boeing 757-200 do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que, por sua vez, os levou para Nova York, onde são transportados de helicóptero para o Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn. O impensável tinha acabado de acontecer. Maduro diante da justiça americana. De volta a Caracas, vamos encontrando barreiras militares espalhadas pela cidade. Sempre um ambiente de tensão. Soldados de elite, fortemente armados, escondem o rosto e procuram vigiar movimentações suspeitas. De repente, uma multidão se reúne na área central da cidade. Documentamos tudo com nossos celulares. Estamos na Praça Venezuela, no coração de Caracas. A multidão impressiona. São milhares de pessoas que estão aqui fazendo parte desse protesto. São faixas de apoio a Nicolás Maduro e manifestações também contra a invasão americana. É muita gente. Diga-se de passagem, uma passeata organizada pelo próprio governo. Estamos hoy aquí porque estamos dispuestos a rescatar a nuestro presidente y a nuestra primera compañera. Lo que hablaría para aqueles que hablan que Maduro es un dictador? Lo que tú hablarías? Dictador es Donald Trump. Él sí es un dictador, porque eso que él hizo fue un secuestro. E esse é o clima. São bandeiras, são faixas, pessoas todas reunidas. ¿Cómo están, amigos? Bien, bien. Lo que piensan de la situación. El mejor país más bello del mundo se llama Venezuela y tenemos que defender lo que es de Venezuela.
Nesse ponto, os gritos e palavras de ordem se tornam ainda mais altos. Marcam a chegada de um dos maiores apoiadores de Nicolás Maduro. Trata-se do prefeito de La Guaira, José Manuel Soares. Abro o caminho entre seus seguranças e consigo falar com ele. O que queres que as pessoas em Brasil tenham conhecimento neste momento? Bueno, precisamente que el pueblo de Brasil vea que aquí hay un pueblo venezolano que ama nuestra querida patria, que el pueblo de Brasil vea que el interés económico está siempre de por medio. ¿Hay democracia en Venezuela? Bueno, aquí lo podemos ver cómo está la democracia, en donde se habla de nuestro presidente Nicolás, pero llegó nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Estamos na Plaza Altamira, em Caracas, onde a oposição venezuelana costumava se reunir para grandes comícios. Aqui, nomes como Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves fizeram discursos históricos contra o chavismo. Hoje, os tempos são outros. A oposição está silenciada, amedrontada e a praça praticamente vazia. Uma volta mais detalhada por Caracas revela o abismo social. De um lado, as lojas de grife e carros luxuosos no bairro de Las Mercedes. Agora estamos em Lagunita, onde encontramos uma sequência quase interminável de mansões em geral habitadas pelos empresários amigos do regime. Algumas casas aqui chegam a valer até 50 milhões de dólares. Nesse país de contrastes, mansões milionárias como essa disputam espaço com imensas favelas, como aquela ao fundo, onde vive a maior parte da população. O número de pessoas que vivem nessas condições cresceu nas últimas décadas. Para a oposição do governo, aqui também vivem os narcotraficantes, que o chavismo protege, e o seleto clube de magnatas do petróleo. Os homens que exploram a riqueza da maior reserva do mundo e que, entretanto, não está nem entre os 100 maiores produtores do chamado ouro negro, devido à corrupção e à má administração. Em Caracas, mesmo depois da Operação Americana, não faltam bolsões e privilegiados, como esse restaurante funciona junto com o comércio, ambos sofisticados. Aqui, com ou sem Maduro, não há crise, muito menos escassez. Do outro lado, há centenas de favelas onde vive metade da população da capital. Estamos entrando nesse momento no bairro 23 de Janeiro, aqui em Caracas, a base principal dos grupos paramilitares venezuelanos. São moradias modestas, onde o chavismo cultivou simpatizantes movidos pelos programas sociais que seus opositores classificam sempre de clientelismo e controle político. Frente de Coletivos Revolucionário Sérgio Rodrigues. Importante grupo paramilitar aqui em Caracas. Esta é uma área considerada importante, estratégica para a sustentação do chavismo. O novo governo de Delcy Rodrigues, antes vice de Maduro, sabe que para sobreviver vai precisar concordar em proteger os interesses americanos no país e, ao mesmo tempo, se equilibrar entre as forças paramilitares conhecidas como coletivos, que buscam manter o controle territorial e a influência política do chavismo, sempre espalhando o terror e a tática das ameaças. Essa é a prisão de Helicoide aqui em Caracas, onde estão mais de 800 presos políticos. Numa tentativa de diplomacia, parte deles está sendo liberada. Entidades internacionais de direitos humanos denunciam que o número é irrisório. Até agora, pouco mais de 10 presos políticos foram soltos. Na Venezuela que encontramos, o estado de emergência é agora chamado de estado de comoção. Uma condição que proíbe manifestações da oposição, manifestações de apoio ao ataque americano. Um país dividido, cercado de forças antagônicas. O medo toma conta das ruas de Caracas à medida que a noite se aproxima. Depois das 5 da tarde, a cidade muda de rosto. Os moradores desaparecem. As ruas ficam vazias. Quem permanece são apenas os policiais, circulando em silêncio, impondo presença onde antes havia vida. Aqui, quando o sol se põe, esse sentimento, novamente o medo, assume o controle.
É domingo de manhã e estamos deixando Caracas, deixando a Venezuela. A saída antecipada não é por acaso, é mais uma medida de segurança desta cobertura. Em uma cidade e em um país onde a tensão dita regras e horários, onde cada deslocamento é calculado. Seguimos agora para o Panamá. Nossa missão tinha sido cumprida.